Boa noite, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma vez o programa da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Agradecemos o seu apoio, a sua audiência e as suas orações. Esperamos que todos sejam abençoados com a palavra que nos será trazida pelo pastor Gunnar Berg, que muito carinhosamente aceitou o nosso convite para trazermos esta palavra neste programa. Agradecemos mais uma vez a Cristo por tudo e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, bom estarmos mais uma vez aqui para mais um programa da nossa igreja. Ficamos muito felizes de ter você conosco mais uma vez para louvarmos ao Senhor e convidamos você a cantar junto conosco para que a gente possa adorar o nosso Deus. Mesmo distante, nós temos essa possibilidade de estarmos aqui e nós ficamos muito felizes de poder ajudar a nossa igreja. Então, que você ajude com a sua voz agora, cantando, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Nós precisamos dEle e que Deus esteja contigo, com a tua família. Todos nós temos muita saudade, mas nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, para a nossa igreja e para a nossa cidade. Que Deus te abençoe e vamos louvar o Senhor juntos. Amém. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Achei o bom amigo, Jesus o Salvador.
o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos na minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me o teu amor. Ó Senhor, de ti preciso,
mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Oh, Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com muita alegria eu compartilharei nesta ocasião uma porção da Palavra de Deus com os irmãos e eu farei a convite muito amável do pastor Ferreira e para nós é uma grande alegria. Antes de irmos à Palavra do nosso Deus, especialmente, eu quero incentivar os irmãos a que continuem com o trabalho, a tarefa de evangelização através dos meios de internet, os meios tecnológicos. É importante e nunca poderemos deixar de falar de Cristo aos nossos vizinhos, aos amigos, aos colegas de trabalho, mas a seara das redes sociais é um lugar também que devemos dominar com a exposição da Palavra de Deus. Assim, levem adiante, meus irmãos, com excelência esse trabalho, porque ele não é vão no Senhor. Mas vamos hoje falar a respeito de quem é Deus, meditar juntos sobre a identidade do nosso Senhor e de que maneira isso nos afeta. Comecemos exatamente por isso, a identidade de Deus. Êxodo, capítulo 20, verso de 1 a 3 diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Deus afirma a Israel quem ele é, lembrando o que ele fez. Quando Deus convocou Moisés para tirar os hebreus do Egito, o servo do Senhor preocupou-se muito em como é que ele poderia apresentar Deus aos seus irmãos judeus. E a resposta do Criador a Moisés foi: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Deus não estava menosprezando a inquietação de Moisés, mas haveria outros momentos para que ele, Deus e o povo se apresentassem de maneira melhor.
E Êxodo 20 é, sem dúvida, uma dessas ocasiões. Na verdade, é a única vez em todo o Êxodo em que Deus fala diretamente a Israel sem intermediação de Moisés. E o que o Senhor pretendia ao dizer ao povo de Israel estas palavras? Era a pretensão de Deus afirmar a sua identidade, quem ele era, como ele era, e ele não o fez apenas dizendo o seu próprio nome, mas relembrando as coisas que fez e explicando como ele gosta de ser tratado. Depois de pronunciar o seu próprio nome, Deus associou este evento maravilhoso da libertação no Egito a ele e ao seu poder. Era dessa forma, portanto, que Deus deveria ser lembrado e conhecido, o Deus infinitamente mais forte que todos os impérios mundiais e os seus ídolos, o Deus resgatador de Israel. E isso nos fala muito sobre a identidade do Senhor, porque o reino mais poderoso da terra naquela ocasião não pôde resistir ao Senhor. Fatalmente, essa superioridade de Deus justifica a sua exigência de que Israel não tenha outros deuses além de Deus. Claro, porque somente Deus, verdadeiramente Deus, é que pode fazer uma exigência de exclusividade como essa, porque Deus não apenas a merece, mas Ele a pode sustentar. Meu querido irmão, as palavras que estão aqui são as mesmas que você pode ler em Isaías 43, 11 e 12. São a mesma afirmação da identidade de Deus e elas reforçam o mesmo argumento em favor da nossa fidelidade a Deus, porque só há salvação em Deus, porque só Deus pode dizer o que Ele vai fazer e cumprir aquilo que Ele disse que faria. Esse é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Qualquer outro Deus é falso, porque não faz isso. Segunda coisa, tudo mostra quem é Deus. Nós lemos em Romanos, no capítulo 1, verso 18, porque o céu manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Quanto à salvação, esse texto é um texto incômodo, particularmente incômodo, porque ele faz ruir o argumento de que a ignorância a respeito de Deus atenua o acerto de contas com Deus. Conforme muitas pessoas interpretam, Atos capítulo 17, verso 30, mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ordenando agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O que Paulo explicava aos atenienses é que até aquele momento o Senhor suportaria a sua idolatria por causa da sua ignorância, mas mediante a revelação completa de Cristo, ele exigiria o fim da adoração aos falsos deuses e o arrependimento. Por essa leitura, pode parecer que haverá uma absolvição completa pela falta de pregação, na forma de um apelo ao fator ignorância. Isso, porém, irmãos, é supor que a salvação pudesse ser dada por tolerância, o que não existe na Bíblia, porque a salvação é somente através da confissão de Cristo como seu Senhor. No texto que lemos, Paulo explica que o discurso da criação sobre Deus é suficiente para responsabilizar o homem ante o Criador. O poder de Deus, a sua divindade, são notados e vistos em todas as coisas criadas, e isso nos torna ao ser humano indesculpável diante de Deus. Romanos 1 e 20. A passagem bíblica mostra o quanto é inútil, quanto é estéril, apesar do requinte intelectual, o debate sobre a existência de Deus, se é ou não, porque tudo mostra que Ele é e quem Ele é. Já foi dito por um certo escritor italiano no século passado. Se Deus existe, quem é Ele? E se Ele não existe, quem somos nós? A loucura dos homens é querer fazer o Senhor igual a eles mesmos, como se Deus pudesse ser corruptível e questionável. O nosso Criador, porém, continua sendo o Deus invisível, mas relacionável, inquestionável. Terceira coisa,
tudo nos mostra Deus, mas há dias em que Deus se mostra. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7:1. Existe um modismo litúrgico moderno que atende pelo nome de adoração extravagante. A ideia é promover o maior rompante cultico possível para atrair a atenção de Deus. O objetivo dos adeptos da adoração extravagante é buscar porções enormes da glória de Deus, mas de maneira muito irônica, essas manifestações, conforme a Bíblia ensina, jamais resultam de exageros, mas de humildade, de obediência e, claro, da vontade de Deus, que não pode ser provocado ou também não pode ser manipulado por causa dos nossos arrombos espirituais. Você quer ver a glória de Deus? Seja humilde, não seja extravagante. O Salmo 115 está ligado ao momento mais importante do reinado de Salomão e um dos mais significativos de toda a história do povo judeu, a dedicação do primeiro templo construído em Jerusalém. O livro das Crônicas nos informa que, após o sacrifício de incontáveis animais, de uma pregação e de uma oração bastante longas da parte de Salomão, Deus decidiu mostrar um pouco de si. Ele encheu o lugar do culto. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor porque a glória do Senhor encheu todo aquele templo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 2, verso 2 e 3. Ao ler toda essa história, você a classificará, aí sim, como uma extravagância, como ostentação. O cerimonial que Salomão promoveu parece ser bastante extravagante. E realmente ele foi algo grandioso. Mas o que se pretendia com tudo aquilo não era atrair a atenção de Deus, como se costuma dizer nos momentos de louvor nas igrejas, e sim consagrar ao Senhor a vida de todos naquela nação, bem como dos sacerdotes e do próprio rei, num reconhecimento tácito de que o Senhor é superior a tudo e a todos. E foi pela atitude dos corações e não pelos números pirotécnicos daquele evento que o Deus do tabernáculo resolveu habitar no templo. Queridos irmãos, a grandiosidade é de fato uma característica de Deus. Isso é preciso reconhecer. A humildade é uma obrigação nossa. A beleza da identidade de Deus é que Ele, sendo tão grande, quando mostra-se capaz de habitar em nós que somos tão simples. Quarto, a identidade de Deus se mostra nas coisas das quais Deus gosta e nas coisas que Deus repudia. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro 1,16. A identidade de alguém pode ser conhecida das mais variadas formas, principalmente pelas atitudes que essa pessoa valoriza ou as atitudes que essa pessoa repudia. Com Deus, essa verdade é ainda mais aplicável e ainda mais patente. Não admite zonas cinzentas, é preto no branco. Aquilo que o Senhor, que é santo, abomina, será odiado por Ele para sempre, porque Deus não muda de opinião, Ele não varia. O texto que estamos meditando nesse instante mostra que o nosso Criador tem uma lista de coisas que Ele não aprova. Por exemplo, o homossexualismo sempre será errado. Deus jamais tolerará relacionamento entre homem e homem ou entre mulher e mulher, assim como não tolerará a prostituição, o assassinato, o infanticídio, o aborto. Deus não tolera a mentira, a divisão, a inveja, a desobediência aos pais. A lista das coisas que Deus não gosta revela muito sobre a identidade do Senhor, porque demonstra o quão sério é cometer o pecado contra Deus, principalmente quando notamos, por exemplo, que o assassinato
e a inveja têm diante de Deus o mesmo efeito, afastar o homem do Senhor. A desobediência é colocada ao lado da infidelidade. Como pode ser então que nós queiramos viver uma vida que supostamente agrada a Deus, imaginando que Deus tolera pecados pequenininhos e se importa apenas com o homicídio, que Deus tolera inveja, mas se importa somente contra o aborto? Não, porque no final das contas, meu irmão, quem pratica os pecados pequenos também cometerá os grandes. Logo vamos compreender que Deus interpreta e julga os pecados não como fatos isolados e nem por causa dos seus efeitos sociais, mas por causa unicamente do seu desdobramento espiritual. O pecado é algo que ofende a Deus, seja qual for o pecado, e afasta o homem de Deus. E a Escritura louva a Deus, dizendo que Ele é santo, santo e santo. Então, agora que começamos a entender um pouco mais a respeito de quem é Deus e como isso nos afeta, nós já sabemos inclusive de quais coisas Deus gosta e de quais coisas Ele não gosta. E devemos procurar agradar ao Senhor fazendo aquilo que representa a vontade dEle na nossa vida. Um pouco mais pensemos que a identidade de Deus pode ser conhecida plenamente em Cristo Jesus. Disse-lhes Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João capítulo 14, verso 9. Um documento com foto. É assim que nós provamos ser quem nós somos. A vida é assim porque as pessoas esperam poder observar em nós aquilo que nós dizemos ser. No caso dos documentos, as fotografias combinam com os nossos rostos, se bem que ninguém fica bonito em fotografia de documento. Mas quanto ao caráter, as atitudes confirmam o nosso discurso. Em ambos os casos, as pessoas acreditam naquilo que elas enxergam, na foto do documento e no seu comportamento. Os discípulos do Senhor Jesus não eram diferentes de nós, claro. Por isso eles tinham a imensa curiosidade de poder ver, de poder contemplar quem era o Deus de Israel, o Deus dos seus ancestrais. O único erro foi não poder compreender de maneira imediata que Deus era Cristo e que Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Verbo encarnado, Ele é Deus feito homem. E no diálogo entre Cristo e Filipe fica evidente que os discípulos não entenderam que a identidade de Jesus era a mesma identidade de Deus, que Cristo era a segunda pessoa da Trindade. O Messias era uma pessoa diferente do Pai, claro, mas Ele e o Pai são membros da Santíssima Trindade e são igualmente divinos. Logo, quem olhava para Cristo via ao Pai. Além disso, as atitudes do Deus Filho concordavam integralmente com as atitudes do Deus Pai. Cristo nunca nega a Deus, pelo contrário, é claro que não. Por isso, meus amados irmãos, poucas vezes poderíamos explicar o que Deus quer ter conosco de maneira tão clara quando entendermos aquilo que Cristo propõe a nós como sendo a religação entre nós e Deus. Assim como as ações de Cristo demonstravam o entranhar da sua identidade com a do Pai, o Criador espera também ter conosco, através de Cristo, um relacionamento tal e tão íntimo que o mundo possa reconhecer Deus em nós, vendo em nós a imagem do Pai. Afinal, as pessoas e nós mesmos somos assim. Nós gostamos muito de poder contemplar, enxergar a concordância entre aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos imaginando. Então, se eu digo que eu sou de Deus, as pessoas devem poder identificar Deus em mim. Com estes pontos breves, nós tivemos uma possibilidade de rememorar quem é Deus e como isso nos afeta. Encerrando então essa meditação, eu quero oferecer aos meus amados irmãos e de modo especial aqueles que nos acompanhando ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a possibilidade de agora colocar a sua identidade em questionamento diante da identidade de Deus. Quem é Deus? O que Deus, sendo quem é,
importa em sua vida. Lembre-se que Ele é o seu Criador, mas Ele quer ser também o seu Pai. Para isso, você precisa aceitar a salvação que Deus oferece em Cristo. É dessa forma que, sabendo quem é Deus, a nossa vida será positivamente afetada por quem Deus é. Porque caso você queira ignorar continuadamente que Deus, além do Criador, quer ser seu Pai e Salvador em Cristo, então, ignorando isso, a identidade de Deus afetará a sua vida de maneira negativa. Ora, e por quê? Porque você será condenado por recusar aceitar a salvação que está em Cristo. Ah, mas isso parece uma maneira um pouco rude de concluir uma meditação bíblica, mas, irmãos, já que estamos na internet, vamos usar da mesma linguagem que os internautas usam. Trago verdades, e a verdade é essa: ninguém ficará impune ao negar que Deus é o Criador, é o Pai e é o Salvador em Cristo Jesus. Logo, é momento de aceitar que a nossa identidade estará perdida para sempre enquanto não aceitarmos a identidade santa deste Deus de amor que quer salvar a nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Nosso programa está se encerrando. Esse programa foi feito para que você e a sua família sejam abençoados por Deus. Nos permitindo o Senhor, voltaremos no próximo domingo com um outro programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês e com as suas famílias. Em o nome de Jesus é o que desejamos por esta semana que se vem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém.